dos copistas aos impressores. Desde o século IX até o século X da abadia, todo monastério possuía um escritório, lugar onde eram copiados, decorados e encadernados os manuscritos. Embora executassem certos trabalhos em pé, cada copista dispunha de um assento e de uma escrivania. Se estivesse 2 manuscritos à sua frente, trabalhava simultaneamente em um plano inclinado duplo, por organização e sem falhas na divisão rigorosa do trabalho que preside o nascimento dos manuscritos. Dos copistas aos impressores, escrevia-se com auxílio de uma pena de ganso, talhada simetricamente, calígrafos, iluminadores, miniaturistas e encardenadores, monges copistas, tornaram-se artistas em seus trabalhos, obras-primas. Os melhores calígrafos eram encarregados dos trabalhos sofisticados, encomendados geralmente pela nobreza e clero. A decoração era de obras especialistas, miniaturistas e iluminadores. Eles eram capazes de executar não somente letras capitulares em folhas de couro que abriam a cada capítulo, mas também desenhos de flores, personagens, paisagens e cores vivas das miniaturas que ilustravam os mais belos desses livros. Dos copistas aos impressores. A secularização da escrita proporciona o aparecimento de novos artesãos. Em fins do século XVII, os escribas leigos vão se organizando em oficinas e associações e passavam a redigir documentos oficiais da nova burguesia comercial e compor livros. A demanda é tamanha que os artesãos mal conseguiam dar conta para fazer face a tal demanda aos oficiais de escriba que multiplicaram a produção e se diversificava. Serão encontrados manuais de toda espécie, culinária, educação, medicina, gastronomia e também romance. O aparecimento da imprensa, a sua importância no mundo moderno. Johannes Gutenberg, o pai da imprensa. As bibliotecas antigas. As primeiras bibliotecas mesopotâmicas de Cristo, as placas tabuínas, de agir inicialmente o conceito de local de guarda, manuseio, material escrito, contas de templo, listas de comerciais, arquivos antes da biblioteca, mais tarde orações, encantamentos, provérbios, embriões, lendas e literatura. Templos da biblioteca de Nínive. É o primeiro da escritória. Nippur, da Suméria, é a epopeia de Gilgamesh. Mais antigo, versão conhecida do Gênesis, mais concretamente da história da Arca de Noé. A maior parte da informação sobre esta época histórica. As bibliotecas antigas. Nínive, de Assurbanipal, a primeira biblioteca organizada na história, 100.000 exemplares, uma das maiores e mais valiosas da antiguidade obras da história, da região da literatura, astronomia, gramática, geografia, direito, medicina, entre outras. As bibliotecas antigas. A Biblioteca de Alexandria surge no período de heliocentrismo helenístico, fundada por Ptolomeu, no rei do Egito, constituía por uma sala de leitura, uma oficina de copista e um arquivo para documentação oficial. Foi enriquecida com a Biblioteca de Pérgamo, precedente de Marco Antônio e Cleópatra. Chegou a ter 700 volumes antes da destruição da
dá por 3 incêndios do primeiro em 272 d.C., ordem do imperador romano Aureliano, segundo 392 pelo imperador Teodósio I, e o terceiro nos 640 pelos muçulmanos sob a chefia do califa Omar I. A Idade Média, no século XIII, aparecimento das grandes universidades e, consequentemente, das bibliotecas e colégios das universidades. Os escritórios da biblioteca monástica deixaram de ser únicos centros da vida intelectual. No século XVI, os livros deixam de ser guardados e as armarias passam a ser acorrentados, permitindo a consulta local e evitando o roubo. Bibliotecas modernas. A Idade Moderna, aparecimento da biblioteca das senhorias e reais. Bibliotecas que aparecem novamente como símbolo de riqueza, poder e prestígio. As bibliotecas reais, inicialmente com caráter privado, ficam em primeiro acessíveis aos sábios e só a partir do século XVII se tornam públicas. Entre os séculos XIX, XIV e XV, desenvolveram-se as ideias sobre a necessidade das bibliotecas serem locais de estudo e reflexão e terem, para além, livros e ambientes propícios ao desenvolvimento de atividades intelectuais. Bibliotecas modernas. O princípio do acesso público às bibliotecas. Em 1602, Bob Library, na Universidade de Oxford. 1731, Benjamin Franklin funda a primeira biblioteca de empréstimo, designada aos membros que pagavam cotas nos Estados Unidos. E no século 17 e 18, Biblioteca dos Senhores da Nobreza abrem ao público França e o prestígio do saber, e começa a ser reconhecida como uma profissão de bibliotecário equivalente ao erudito. Bibliotecas modernas contemporâneas. No século XIX e século XX, Revolução Industrial de máquinas a vapor, Revolução Francesa, 1850, Liberty Act, Grã-Bretanha, construção da ampla divulgação do uso das bibliotecas públicas na Grande Grã-Bretanha e Estados Unidos, e sustentadas pelo imposto dos cidadãos. Final do século XIX e início do século XX, educação, combate ao analfabetismo, população mais alfabetizada com maior número. As bibliotecas contemporâneas nos anos 80 a 2000, informação, sociedade da informação, democracia do acesso à informação, alta diversificação dos serviços, alta diversificação dos suportes. Bibliotecas contemporâneas, aceleração de mudança social aliada à progressiva expansão e fragmentação do conhecimento, levando a outra fase da evolução, em que a preocupação com o tipo biblioteca tende a desaparecer da face da configuração dos serviços do bibliotecário como uma totalidade. Um sistema dependente da instituição e do padrão dos serviços que torna acessível o potencial dos serviços de bibliotecas utilizados em potenciais vídeos, exemplos de biblioteca. Tem muita coisa, né?